Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou Hughley Fagundes, hoje é dia 23 de janeiro de 2020. Link na descrição do vídeo dessa matéria. Você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar aquela forcinha pra gente, nos ajudar, na descrição do vídeo você vai encontrar uma maneira de estar nos ajudando, contribuindo com qualquer valor, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos voltar assim por alto aquele negócio do Alvin, né? O ex-secretário da Cultura, porque falou aquele negócio do... Joseph Glue, eu esqueci o nome do cara, Joseph Glue, enfim, esqueci o nome do cara lá. Fez aquela citação que liga o cara do Hitler lá, né, da propaganda. E aí a imprensa caiu de pau, todo mundo caiu de pau. O engraçado, gente, que Thalíria Petroni fez uma postagem em homenagem a Lênin. Quem é Lênin, Hughley? É um dos caras que aparentemente parece ser bonzinho, gente finíssima. Menino! Estuda, menino! Dá um pulinho na história. Um dos maiores genocidas na Rússia. Enfim, vamos à matéria. E aí a imprensa fica calada. Mas Gabriel Monteiro, youtuber, não deixou barato e detonou ela. Olha só, vale a pena. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Lembrando a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Gente, www.aliancapelobrasil.com.br, tá na descrição esse link. Você entra, preenche, imprime a ficha, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina e envia. Ou você envia pelos correios, ao enviar pelos correios, peça o código de rastreamento para você seguir passo a passo aqui pelo computador, tá? Ou pelo cartório eleitoral. Lembrando que eu trouxe até duas matérias ontem, mostrando que a esquerda está ameaçando os cartórios que estão fazendo registro pela Aliança pelo Brasil. Gente, a coisa tá feia. Esquerda brasileira perdeu o rumo, mas vamos embora. Olha só a matéria. PM Gabriel Monteiro detona deputada do PSOL que homenageou o Lênin. A professora de História e deputada federal Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, publicou em suas redes sociais uma homenagem ao comunista, assassino e genocida Lênin. Uma atrocidade absurda cometida pela esquerdista que ainda afirmou que comparar Lênin a Hitler é um absurdo. Não sei não. E é porque é professora de História, viu? Há 96 anos perdíamos Lênin, o principal líder da Revolução Russa de outubro de 1917. O cara que ousou substituir o poder do czar, o rei, pelos de conselhos de operários, soldados e camponeses, os sovietes. A revolução foi traída, mas Lênin, pelo exemplo e pelos escritos, é eterno, escreveu a psolista. Gente, a mulher demonstra total... Não, eu trouxe ontem uma matéria da Maria do Rosário, né? Que ela é professora, mestrada em professora e ciências pós-graduando em polícias e políticas... esqueci agora. Ciências políticas, né? E tinha um texto lá que mostrava o quanto ela é boa, né? Vocês viram. A mesma coisa daqui. Bom, vamos lá, continuando. A defensora... Opa, cadê? Onde foi que eu parei aqui, gente? Aqui. A deputada ainda afirmou que liberais, sociais-democratas e conservadores estavam do lado da guerra. Conservadores, nós, viu? Nós aqui que somos do lado da direita, do lado da guerra. Mundial, que obteve 10 milhões de mortos, enquanto Lênin defendia paz, pão e terra. Eu adoro essas frases de efeito. Após a vitória da tal revolução ainda desconhecida, Lênin assinou o Tratado de Paz para o Povo. Ô, menino bom! Segundo a historiadora, Hitler era a guerra, afirmou Thalíria Petroni. A defensora de Lênin esqueceu quão genocida era o seu ídolo e Hitler. A professora de História não parece ter um conhecimento tão vasto assim, provavelmente por se preocupar mais com ideologias políticas do que com sua área de formação. Novidade zero. O policial militar, youtuber e conservador assíduo Gabriel Monteiro não deixou barato e indignado com a barbárie e escreveu, agora sinta a pancada aí. Chuva no telhado, vento no... Tá chovendo lá fora, coisa boa.
Essa galera não tem amor no coração. Lenin não foi nenhum assassino. Ele foi um genocida. Seu exército matou milhões de pessoas confiscando comida e passando os limites da barbaridade. Detonou Gabriel. O PM colocou a esquerdalha no seu devido lugar. É a mesma galera que condena policiais quando, defendendo a sociedade, matam um bandido. Conclui o youtuber. Aí aqui tem as publicações para você clicar e conferir elas diretamente, né? Gente, você vê que é inacreditável, gente, como eu falo para vocês, sempre repito isso. A esquerda, para sobreviver, ela precisa, primeiro, alterar os fatos, a história. Eu já dei exemplos que eles fizeram isso aqui no Brasil. Nós temos o Marighella Negão. Pode um negócio desse, gente? O cara que não era negro, ele era branco, filho de italianos, mas na história do Wagner Moura ele é negão, né? Será que é filho de baiano também? Não sei. Bom, na história né? Depois você tem o Marighella como o defensor de classes, dos pobres, dos homossexuais, e o cara era, na verdade, racista, era contra negros. Ó, põe um cara negão que não era negão, defendendo as classes nas quais ele não defendia. Na verdade, era o contrário. Ele era racista, ele era homofóbico. Mas tudo bem. É o exemplo que eu dou sempre aqui. Lenin é considerado o pai do socialismo, né, do comunismo. Escreveu livros sobre o assunto. Inclusive, um dos livros dele diz o seguinte, que você vê que como ele é, né? Lenin diz o seguinte, que a religião é o ópio da sociedade. Por que é o ópio da sociedade? Porque, infelizmente, para essa turma, a religião é o que traz esperança para as pessoas. A religião é que faz as pessoas centrarem, né? A religião é que traz base para as pessoas. E esse tipo de gente, comunista, socialista, eles precisam de pessoas desestruturadas, eles precisam de pessoas desorganizadas, de pessoas sem base, eles precisam de pessoas sem esperanças, porque só em cima do caos, do medo e da opressão é que o comunismo surge, vive. Me mostra um país que foi comunista ou que é comunista, onde as pessoas são livres. Livres para pensar, livres para ir e vir, para fazer o que querem. Me mostra. Não existe, gente. Não existe países assim. Todos os países que são dentro, né? Alguém até outro dia colocou, eu fiz uma pergunta sobre a questão de países ricos, socialista e comunista, né? Alguém pegou e falou, eu me esqueci qual foi o país. Mas você vai dar uma olhadinha na história do país, você vê que o país é rico realmente, mas o povo é sofrido, né? A coisa não é assim tão simples quanto... Às vezes o país é rico, mas o problema não é a riqueza do país, é o povo em si. É a qualidade de vida das pessoas. A liberdade das pessoas. Né? Você vê a Coreia do Norte, por exemplo. É um país que tem dinheiro. Os caras produzem armas até a tampa, armas nucleares. Precisa ter dinheiro para isso. No entanto, o povo medíocre, preso. E o interessante do país que a pessoa me citou, né? Ele não é totalmente socialista. Ele tem várias vertentes capitalistas dentro dele, né? Então, não conta. O país tem precisa do regime capitalista para funcionar, né? Eu esqueci o nome do país agora, para me fugir a memória, né? Mas enfim, você vê que Cuba está entrando nessa onda também, né? Cuba está vendo que o comunismo em si só não sustenta. Perdeu a mamata brasileira, precisa entrar no capitalismo, também está entrando no capitalismo. Então você vê a distorção da história. Aí eu acho engraçado que o Roberto Alvim citou uma frase, só uma frase, usada lá pelo propagandista do Hitler. E agora vem a fulana, defende um genocida, distorce toda a história, né? Quem conhece a história do Lenin sabe muito bem o quanto o povo... a opressão que ele, né? O interessante, gente, é que é assim. Sempre a coisa funciona desse jeito. Quem conhece a história da Rússia, Catarina Grande, Ivan o Terrível, né? E outros czares da época que governaram ali, né? Sabem que o povo sofria mesmo naquela época, nesse período dele, né? Os lindos palácios que nós vemos lá na Rússia foram construídos com suor e sangue.
Os caras moíam o povo mesmo para criar lindos palacetes, lindos monumentos. Né? Tem um palácio lá que foi construído em cima de um pântano, centenas de milhares de pessoas morreram para construir esse negócio. Né? Enfim, sofria o povo, tiravam do povo. Aí Lênin aparece como um Lula da vida, o salvador da pátria, o homem que vai mudar isso, vai acabar com os czares, aquela coisa toda. Só que ele se torna igual aos seus opositores. Quem não é contra mim, mesmo que não apoie o outro lado, quer dizer, quem não é a meu favor e também não é a favor do outro lado, vai se lascar todo mundo. Só vale quem me apoia, né? E o que acontece? Lênin vai lá e, através da fome, confisco de comida, de bens, um monte de coisa, o cara cometeu vários atrocídios, várias atrocidades. E eu acho legal que ela coloca ali, né, que ele é o cara do pão em terra. Só que esse cara do pão em terra confiscava a alimentação das pessoas. Uma forma de castigo, de punição, né, de impor o seu estilo. Só que aí, claro, né, houve uma traição, ele danou-se. O negócio lá dos sovietes não deu certo, né, e tudo bem. Ficou por lá mesmo, hoje a gente tá vendo como é que tá as coisas aí. Mas enfim, a questão, gente, é que eles usam genocidas, defendem genocidas e querem transformar esses genocidas em salvadores da pátria, em bonzinhos, em homens gente boa. Né? O interessante é que essa história, eles não têm como eles deturpar, porque essa história você encontra ela vasta na internet de fora. Então dá uma lida, conheça quem é Lênin. Aí você vai saber quem é o ídolo de Talíria Petrônio, né? E você vai conhecer um pouquinho de como esse pessoal da esquerda gosta de mentir para você. Né? Eles falam de Lênin muito bem, elogiam Lênin muito bem. Mas na prática, Lênin é considerado um dos maiores assassinos, ou melhor, genocidas. Né? Milhões de pessoas em nome do poder, milhares de pessoas em nome do poder morreram nas mãos dele. Fica a dica. E o youtuber, né, Gabriel Monteiro não deu moleza, meteu o sarrafo pra cima, né? Eu achei legal no final. Essa é a turma que defende, que é contra policiais, que oprime policiais, que no exercício do seu trabalho mete uma bala na fuça de um bandido e mata. Eles preferem ver você refém do bandido do que o policial fazendo o trabalho dele. E depois, quando você quer ter uma arma em casa, você não pode ter. Por quê? Porque se você tiver uma arma em casa, você pode se defender. Você tem que ficar refém, literalmente. Canal Brasil Notícias.